Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Olha, você que me assiste aí também, muito obrigado pela sua companhia e que Deus esteja abençoando você nesse momento. Deus colocou uma mensagem maravilhosa que você encontra lá em 1 João, no capítulo 3, de 7 a 9. Eu vou ler aqui esse texto e você acompanha, porque eu tenho certeza que Deus vai transmitir algo para o seu coração. Diz assim, ó: Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Mas quem vive habitualmente no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus entra nele e ele não consegue viver pecando habitualmente porque ele se torna filho de Deus. Meus queridos, antes de eu aceitar Jesus Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador, eu me considerava um filho de Deus legítimo, né? Eu me considerava assim, nessa forma, um filho de Deus legítimo. Eu dizia, eu também sou filho de Deus, sim, eu sou um filho de Deus. Mas depois que eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo me convenceu que eu estava completamente errado. E foi justamente nesse texto aqui que eu acabei de ler para você, onde o Espírito Santo falou ao meu coração que o que eu pensava como filho de Deus, em ser filho de Deus, eu estava completamente equivocado. Eu estava completamente errado, tá? Eu vou reler esse texto aqui, no verso 8, uma parte dele, e vou reler também o verso 9. Você preste atenção que eu vou agora reler pausadamente. Preste atenção no que diz aqui esse texto. Mas quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Vou repetir. Mas quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Preste atenção agora o verso 9. Quem é filho de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus, essa semente de Deus que esse texto fala, é o Espírito Santo. Pois a semente de Deus entra nele e ele não consegue viver pecando habitualmente porque ele se torna um filho de Deus. Meus queridos, depois que eu li esse texto aqui, o Espírito Santo me fez entender que eu vivia habitualmente no pecado. E eu ainda, antes de aceitar Cristo, não era filho de Deus como eu pensava que eu fosse. Eu vivia habitualmente no pecado. E essa palavra hábito me chamou a atenção. E eu disse, eu vou pesquisar essa palavra. E quando eu cheguei lá, procurei o dicionário que eu pesquisei aquela palavra, eu encontrei o seguinte. Diz assim, ó, hábito é uma ação, uma prática de algo que fazemos repetidamente. Eu fazia coisas erradas repetidamente antes de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e eu me considerava, mesmo fazendo essas práticas erradas, habitualmente vivendo pecado, eu me considerava um filho de Deus. E eu estava completamente errado. Eu vou dizer um exemplo aqui a você, para você poder entender o que é um hábito. Olha, você toma suas refeições, o seu café da manhã, todos os dias, às 8 horas da manhã. O seu almoço você faz ao meio-dia, né? Impreterivelmente ao meio-dia. E seu jantar você faz todos os dias às 18 horas. Todos os dias, a essas mesmas horas, você faz suas refeições. Isso aqui é um hábito. E era assim que eu vivia, praticando o pecado, mentira, tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que eu fazia de errado, de sujo na vida. E eu dizia assim, eu sou filho de Deus sim. Quando alguém me perguntava se eu era filho de Deus, não, eu sou filho de Deus sim. Olha, talvez você que me assiste, você esteja vivendo na prática do pecado, na prostituição, sendo dominado pelos vícios, mentindo, fazendo coisas absurdas, maltratando, quem sabe, até seus familiares, vivendo coisas horríveis, fazendo coisas horríveis, dizendo coisas horríveis, andando em locais horríveis que não é para ninguém andar. E por você não ter conhecimento da palavra de Deus, por você não ter o Espírito Santo dentro do seu coração, tá certo? Para te convencer do pecado, você se considera também um filho
ou uma filha de Deus. Mas olha, a minha vida mudou. Quando eu levantei a minha mão, quando a palavra de Deus entrou no meu coração, me convenceu do meu pecado, a minha vida mudou daí. Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. E talvez você também queira sair dessa condição, só que você ainda não sabe qual é o caminho, qual a direção a tomar. Então, nesse momento, eu vou dizer a você 2 passos para que você possa fazer, para que depois você venha entender que você, depois desses 2 passos, você passou realmente a ser um verdadeiro filho ou uma filha de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Em João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Depois dessa atitude que você fizer, que você deixar Jesus Cristo entrar no teu coração e passar a ser o seu Senhor e o seu único e suficiente Salvador, aí a sua vida vai começar a ter uma guinada. Aí é que você vai começar a perceber que você não era filho de Deus, mas a partir desse momento você vai também começar a entender que você passou a ser o filho de Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer, e foi isso que eu fiz. A segunda coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Procurar ser cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É você começar a desejar as coisas de Deus. É você começar a procurar fazer aquilo de bom que você não fazia. É você começar a pedir a Deus, Senhor, tira esse desejo, esse pecado, essa vontade de pecar do meu coração, da minha vida. Me limpa o meu coração, Senhor. Você vai começar a perceber que vai ter diferença na sua vida, no seu andar, no seu falar. E para você entender melhor o que é estar cheio do Espírito Santo, eu vou te dar um exemplo aqui. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já viu? Ela tomba de um lado, ela tomba de outro. Às vezes parece que ela vai cair para trás, às vezes parece que ela vai cair para frente. E quando ela cai, em algumas vezes, ela não pode se levantar sozinha, já percebeu? Aquele homem, infelizmente, tomado pelo álcool, ele fica ali tentando se levantar, fazendo força, mas ele não consegue. Tem que chegar pessoas e ajudar ele a se erguer, porque ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele está sendo dominado pelo álcool. Olha, ser dominado pelo Espírito Santo é totalmente contrário. É você ter alegria, é você se desviar do pecado, é você ter prazer de ir para os cultos, para a casa do Senhor. É você ter prazer de meditar na palavra de Deus. É você ter prazer de orar. É você ter prazer de ter comunhão com os irmãos. É você ter prazer de ofertar, de dizimar, de se envolver em um ministério da igreja e trabalhar. Ser cheio do Espírito Santo é você perdoar as pessoas que te ofenderam. Ser cheio do Espírito Santo é você começar a tratar bem sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Tá? Respeitar os seus colegas de trabalho, respeitar aquelas pessoas que estão acima de você. Ser cheio do Espírito Santo é você testemunhar para o seu vizinho que você agora está com uma vida diferente, não só porque você fala que é de uma igreja, não, mas pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então, estar cheio do Espírito Santo faz com que você possa entender que você passou a ser o Filho de Deus. Mas tudo isso começa quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Então, se você que me assiste quer sair dessa condição que você se encontra, o primeiro passo que você tem que fazer é esse. Aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. E pede para Ele te encher do Espírito Santo. Te dá uma vida diferente, uma transformação, um caminhar, um agir, um pensar, um falar diferente. Aí você vai poder fazer a diferença do que esses versos diz. Esses versos dizem o seguinte, ele diz assim, olha, mas quem vive habitualmente no pecado é do diabo. Agora o verso 9 diz, quem é filho de Deus não peca habitualmente. É um deslize que ele dá. Quando ele peca, porque ele deslizou, ele fez alguma coisa, mas logo ele reconhece que ele não devia ter feito aquela atitude, ele pede perdão a Deus e ele continua a vida dele. Por quê? Porque ele agora é um filho de Deus. Então ser filho de Deus é andar em comunhão com Deus, andar em comunhão com os céus, com a palavra do Senhor, com a igreja, é ter uma vida realmente que transmita a presença de Deus na sua vida. Olha, meu querido, minha querida, você que me assiste, se essa mensagem tocou no seu coração, é momento de você parar e entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está falando no seu coração
Ele quer mudar a sua condição, Ele quer mudar a sua forma de você pensar, de agir, entendeu? E de falar. Deus tem o melhor para você, mas também depende de você, de se entregar, de clamar por Ele e deixar Ele entrar na sua vida. Meu amado, se essa mensagem tocou no seu coração, tá? Compartilhe com seus contatos. E eu quero te pedir só mais uma coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha e, mais importante, dê o seu like, porque quando você der o seu like, o YouTube vai entender que essa mensagem ela é relevante e ela precisa ser compartilhada com outras pessoas. E aí o YouTube mesmo vai compartilhar e outras pessoas vão ser alcançadas com essa palavra e Deus vai mudar o coração dele, a vida e a situação, tá bom? Olha, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Tá? E que Deus gere fé no seu coração para que você possa receber Ele como Senhor e Salvador. Fica na paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã, e você que me assiste, um forte abraço.